Quem são os bem-aventurados? Parte 2. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 3 até o 12. Diz a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A partir dessa bem-aventurança é o que nós vamos estudar hoje, a partir do versículo 7. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Amém? Pai de amor, eu quero clamar que Tu venha nos dar a direção, a instrução, o discernimento, a revelação da palavra, Senhor, para que sejamos edificados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no estudo anterior, na primeira parte, quem são os bem-aventurados? Parte 1, nós vemos a respeito daqueles que são humildes de espírito, os pobres de espírito. Também vimos a respeito dos que choram, porque serão consolados. E também os mansos, porque herdarão a terra. E ainda, irmãos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós detalhamos a respeito dessas bem-aventuranças e certamente aprendemos com elas. Amém? Hoje vamos dar continuidade com a segunda parte, vendo as demais bem-aventuranças, que são ensinamentos poderosos de Cristo Jesus para a nossa vida. Cristo estava no Monte das Bem-aventuranças, ali ele estava proferindo o Sermão do Monte, e ensina aqueles que ali estavam a melhor forma de viver sobre a face da terra. São ensinamentos, amados, que, se colocados em práticas no nosso dia a dia, teremos uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de sucesso sobre a face desse planeta, porque é a promessa de Deus para a nossa alma. É a promessa do Senhor para cada um de nós, é a promessa do Eterno para as nossas vidas. Bem-aventurado significa feliz ou abençoado. Oh, glórias! Você é bem-aventurado, você é feliz, você é abençoado em nome de Cristo Jesus. Que nós possamos segurar a nossa bênção, tomarmos posse dela. Amém? Versículo 7, Mateus capítulo 5 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Oh, glórias! Esta é a quinta bem-aventurança. Amados, quem são os misericordiosos? Quem são os misericordiosos? Se nós olharmos para a nossa vida, veremos que não somos assim tão bons. Somos cheios de dificuldades, cheios de problemas. O pecado que impera em nós deforma a nossa imagem. Mas quando Cristo entra no nosso coração, quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos restaura, Ele muda a nossa sorte, Ele nos dá um nome novo, Ele nos dá uma nova fisionomia, para que assim possamos viver segundo a sua vontade. E o que é plantado no nosso coração, irmãos? O amor ao próximo. Eis aí onde entra o fato de sermos, a necessidade de sermos misericordiosos, o amor ao próximo. A Bíblia diz, amados, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. É uma palavra forte, é uma palavra poderosa, é uma palavra grandiosa de Deus para a nossa vida. E se nós olharmos para o Senhor, irmãos, vamos ver que o Senhor nos amou sem levar em conta aquilo que somos. Quem somos? Somos ruins? Bom é o Pai. Somos ruins, mas mesmo assim somos o foco, somos o objetivo do amor de Deus. Nós estamos, amados, diante do Todo-Poderoso, porque Ele nos amou primeiro. E esse ensinamento precisa entrar em nosso coração. Nós temos uma tendência muito grande de acusar as pessoas. Quando você olha para alguém que não é muito do bem, nós, ao invés de amá-lo, de ajudá-lo, orar por ele, clamar por ele, nós apontamos o dedão. Não é verdade? Apontamos o dedão,
A língua sai da boca e falamos mal, e difamamos, e vai por aí. Mas não é isto que o Senhor quer, não é dessa forma que Deus quer que nós hajamos. É preciso que haja no nosso coração amor para com o próximo. Esse amor gera misericórdia. E quando nós somos misericordiosos, a exemplo de Cristo Jesus, teremos sempre a mão estendida, o braço sempre estendido, um ombro para que as pessoas possam achegar-se. Esta é a verdade que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia. Queridos, nós temos que agir segundo Cristo Jesus. Aparentemente é difícil e certamente é difícil, haja vista que a nossa vida é marcada pelo pecado, marcada pelas dificuldades. É difícil amar o próximo como a nós mesmos. É difícil amar o próximo como Cristo amou. Certamente não é fácil, mas se tu és segundo o Espírito Santo de Deus, se o teu coração é puro, o mover do Senhor é uma verdade e Ele te capacitará. Ele te capacitará a fazer que tu sejas bênção na vida do próximo. Mas como é que nós podemos ser misericordiosos? Como? Se você não pode ajudar de forma física, dando alguma coisa, acolhendo ou coisa parecida, você pode orar. Amados, a oração é um exemplo de misericórdia. Nós oramos por o nosso próximo? Oramos pelos necessitados dessa cidade? Nós oramos por aqueles que são ruins aos olhos da sociedade? Nós oramos para aquelas pessoas que carecem da graça do Senhor? Dificilmente, irmãos, dificilmente nós lembramos de orar pelo João Ninguém, pelo fulano de tal. Mas é muito mais fácil nós lembrarmos de orar por aqueles que são importantes, que aparecem. Por esses, geralmente nós oramos. Mas eis aí uma das manifestações da misericórdia do Senhor para a nossa vida. A oração. Você pode orar e nós temos que aprender a orar pelo próximo. O outro aspecto, irmãos, é aconselhar. Quantas pessoas você pode estender o teu ombro? Quantas pessoas você pode ensinar? Nós não queremos, isso não é função minha, isso é coisa de pastor, eu não sou conselheiro, enfim. Nós nos escondemos, amados, e nós não aconselhamos aqueles que necessitam. O outro aspecto de mostrarmos a nossa misericórdia, mostrarmos a misericórdia de Deus para a nossa vida, é o evangelizar. Nós amamos o próximo? Todo mundo ama o próximo, não é? Mas será que amamos de fato? Quantas vezes nós falamos de Cristo Jesus para o próximo que está indo para o inferno? Se nós amássemos de fato o próximo, íamos reiteradamente falarmos de Cristo Jesus para essas pessoas. Nós temos que amar e evangelizar. O outro aspecto, irmãos, é que nós temos que fazer aquilo que edifica. As nossas ações, elas precisam edificar, jamais que seja vista de forma contrária. Amém? Portanto, é preciso que eu seja misericordioso, que tu sejas misericordioso. É preciso que o amor ao próximo seja evidenciado na nossa vida. Amém, gente? Sexta bem-aventurança, os puros, os limpos de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, glórias! Os que possuem o seu coração limpo, verão ao Senhor. Mas, queridos, o que é um coração limpo? Às vezes nós não observamos a simplicidade da palavra, nós gostamos de coisas complicadas. As pessoas gostam de palavras complicadas, de português complicado, gostam de uma teologia complicada, e isto é muito comum nós vermos. O ser humano não gosta muito das coisas simples. E quando eles leem os puros, os limpos de coração, tentam explicar de 1000 formas o que é isto. É simplesmente viver em santidade. É isso aí, irmãos. Resume-se nisso. Bem-aventurados os que vivem em santidade. Simples assim. Quem são os puros de coração? Aqueles que vivem em santidade. Essa é a verdade, amados. E para vivermos em santidade, nós temos que vigiar.
Eis aí onde entra o vigia. É preciso vigiar. Nós temos que vigiar para que o pecado não encontre formas de manifestar-se através de nós. Nós precisamos vigiar, irmãos, estarmos atentos. E eis aí o nosso grande problema, a falta de vigilância. Nós muitas vezes não vigiamos o suficiente e o pecado é gerado na vida da gente. Mas onde é que inicia o pecado? Qual o princípio do pecado? Aqui dentro, gente. Aqui está a caixa geradora de pecado. Aqui está a fonte de todos os males, de todos os pecados. Irmãos, o pecado, ele primeiro se manifesta aqui dentro, nos nossos pensamentos. Observe bem, toda forma de pecado, primeiro vem o pensamento. Vem o pensamento. E depois que vem o pensamento, é gerado, é materializado o pecado na vida do ser humano. Nós temos, queridos, que vigiar a nossa mente, mas vigiar mesmo. Eu sei, queridos, que é difícil segurar essa mente, que é influenciada por tudo que este mundo tem a oferecer. Está difícil, não é verdade? Mas há uma afirmação, irmãos, que nós não podemos impedir que um pássaro sente na nossa cabeça. Você vai andando pela rua, o pássaro pode vir por trás e sentar-se à sua cabeça. Isso é fato. É difícil acontecer, com certeza, mas é fato. No entanto, amados, nós podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. Veja, ele pode sentar-se, mas nós não podemos permitir que ele faça ninho, que ele fique ali empoleirado. De forma alguma. É exatamente este exemplo que eu quero dar a vocês a respeito dos maus pensamentos. Quando eles surgem na nossa mente, e vai surgir. Talvez agora você esteja com mau pensamento. Talvez esteja batendo aí na porta da tua mente, ó. Batendo lá dentro dessa caixa geradora de maus pensamentos. Ao pensamento ruim. Nós não podemos dar cordas ao mau pensamento. Nós não podemos permitir que ele se estenda, que ele se estique. Nós não podemos alimentar os maus pensamentos de forma alguma. Eu tenho que cortá-lo. Ele vai bater na minha mente, mas eu tenho que eliminá-lo em nome de Jesus. Eu tenho que arrancá-lo pela raiz. Eu não posso deixá-lo germinar. Eu não posso deixá-lo crescer, porque a partir do momento que eu consinto com este mau pensamento, ele vai germinar. Ele vai crescer e o pecado virá à existência. Vê como é simples? É simples em dois aspectos. Primeiro, você precisa ter o coração puro, o coração santo. É simples. E segundo, se você não arrancar os maus pensamentos, o pecado será gerado. É simples, é apenas arrancar os maus pensamentos. Eis o porquê que nós precisamos envolver a nossa mente com aquilo que é de Deus. Há um texto que diz que buscai as coisas lá do alto. Amém? Não é assim? Buscai as coisas lá do alto. O que é isso, irmãos? É encher a nossa mente com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do Senhor, e assim certamente seremos felizes, seremos bem-aventurados, seremos abençoados pelo Senhor. Conservemos, portanto, o nosso coração puro, o nosso coração limpo, a nossa vida santa. Conservemo-nos santos diante do Senhor. Lembre-se que sem santidade, impossível ver a Deus. Portanto, a santidade é tão necessária quanto o oxigênio que nós respiramos no dia a dia. Se eu não respirar, com certeza vou morrer. Se eu não manter-me puro, santo, certamente vou morrer também. É preciso estarmos atentos a esses detalhes. O mundo está aí, nos pressionando, nos apertando, nos oprimindo. Mas o Senhor está aí, quebrando as barreiras, arrancando as algemas, libertando-nos de todo o poder das trevas. Esta é a verdade do Eterno para com a nossa vida. Amém, amados? Sejamos, portanto, pessoas misericordiosas. Oh, glórias! Pessoas que amem o próximo. Sejamos ainda puros, limpos. Tenhamos um coração santo para a honra e para a glória do Senhor. E ainda Mateus capítulo 5, versículo 9, disse Jesus:
Bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Aleluias! Glórias a Deus, amados. Mas o que é ser pacificador? O que é ser um pacificador? Irmãos, nós somos pacificadores porque fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. A partir do momento que nós recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Ele devolveu-nos a paz. Ele devolveu ao ser humano a paz. E a partir do momento que eu tenho a paz, eu não posso guardá-la apenas para mim, mas eu tenho que levar para o meu próximo. Eu tenho que estender a paz àqueles que a buscam. Eu preciso ser um promotor da paz. Eu preciso promover a paz. Eis aí, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Aqueles que promovem a paz. Mas como é que nós podemos fazer a promoção da paz? Como é, irmãos, que eu posso ser um pacificador? A partir do momento, entenda, a partir do momento que Cristo Jesus habita no meu coração, a partir do momento que o Senhor dirige a minha vida, eu recebo o Espírito de paz. E esse Espírito de paz, eu tenho que deixar-me usar por Ele. Eu tenho que ser instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. E nós podemos ser pacificadores. Nós podemos promover a paz, por exemplo, ajudando irmãos na reconciliação. Quantos amados que são inimigos, até mesmo dentro da igreja. É incrível, irmãos, é incrível, mas existe dentro da igreja pessoas que sentam no último banco e outro no primeiro, porque são os espaços mais longos entre um e outro, porque são inimigos. Há muitos inimigos dentro das igrejas. São pessoas que se odeiam, que não se suportam, que não vão com a cara uns dos outros. Mas como querem ir para o céu desta forma? Como querem ir? Se eu sei disso, irmãos, eu tenho que chegar até esta pessoa e levar a palavra de paz para ele. Para que haja uma reconciliação. Isso se aplica aqui dentro da igreja, dentro das igrejas, mas se aplica lá fora também. Se eu tenho um amigo que é inimigo de alguém, eu tenho que aconselhá-lo a buscar Cristo Jesus, para que haja liberação de perdão, e assim haja paz entre essas pessoas. Outro aspecto que nós podemos ser usados pelo Espírito Santo para sermos pacificadores é dentro dos relacionamentos conjugais. Quantos casais que estão em crise? Quantos casais? Talvez você conheça um casal que esteja em crise, mas você não tem coragem de falar. Dizem que entre briga de marido e mulher não se coloca a colher. Não coloque a colher, mas coloque a paz de Cristo Jesus. Conversando com essas pessoas, aconselhando essas pessoas, orientando-as segundo a palavra, levando a paz de Cristo para o casal que está em crise. Esta é a orientação do Senhor para a nossa vida como pacificadores que somos. E ainda, irmãos, dentro da casa, entre pais e filhos, você não pode consentir com os desentendimentos, mas é preciso que sejas instrumento do Senhor para trazer a paz aos lares. E nós podemos ainda, como pacificadores, estender as nossas mãos àqueles que estão em conflitos, que estão vivendo momentos difíceis, que estão passando por momentos de falta de paz. Você pode ser usado pelo Senhor para aconselhá-los, para trazer a paz do Eterno ao coração dessas pessoas. Há muitos que estão por aí, irmãos, soltos nesse mundo, atribulados, sem paz no coração. E nós temos toda a paz do mundo dentro do coração. Nós temos que compartilhar essa paz. Nós temos que estender as nossas mãos. Nós temos que levar a paz do Senhor a estas pessoas. Eu não posso guardá-la apenas para mim, porque o Senhor diz que, se eu assim fizer, eu serei feliz, eu serei abençoado. Feliz os pacificadores, feliz aqueles que promovem a paz. Aleluias!
Se você não sabe como agir, a melhor resposta a essa pergunta é orar. Muitas vezes nós afirmamos, não sei como fazer, não sei como agir. Bate na porta da gente, pastor, como é que eu ajo? Pastora, como é que eu devo fazer? Às vezes nós não temos as respostas, porque são questões muito particulares. Não é possível você ajudar em todas as áreas, mas há alguém que pode ajudá-lo em todas as áreas, o Espírito Santo de Deus. Porque este conhece e este capacita. Se tu queres ser um pacificador, alguém que promove a paz, mas não sabe como, busque de Deus a sabedoria, busque do Senhor a orientação e certamente você há de ajudar neste mundo tão conturbado, nesse mundo tão louco no qual nós estamos encaixados temporariamente, haja vista que somos forasteiros, somos pessoas que estão caminhando em direção aos céus. Amém? Vejamos a grande graça que o Senhor colocou diante de nós e que nós possamos usar a graça do Eterno no nosso dia a dia. O outro aspecto, os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos, felizes os perseguidos. Mateus capítulo 5, versículo 10. Disse Jesus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluias! Glórias a Deus. Essa bem-aventurança aparentemente não se aplica a nós. Haja vista que estamos num país em que casualmente há uma perseguição religiosa, casualmente, esporadicamente, alguém é perseguido por amar a Cristo Jesus, ou seja, aparentemente não se aplica muito a gente. Mas olhamos para países como a China, como a Índia, alguns países da África, onde a perseguição aos cristãos é uma verdade, e falamos, esta bem-aventurança é para este povo. Mas quando nós paramos de olhar de forma tão extensa, tão longa, e trazemos o olhar para o nosso dia a dia, nós vamos constatar que se aplica também à nossa vida. Aplica a mim, aplica a você, neste país com toda a liberdade que nós temos. Estamos aqui de portas abertas, certamente não seremos incomodados com ninguém, porque não existe uma perseguição formal, mas existe uma perseguição velada. A perseguição que acontece dentro do seu local de trabalho, quem sabe? Mas é preciso estarmos atentos, porque ela existe. Ela é uma verdade. Irmãos, nós temos que anotar no nosso coração o seguinte: se somos de Cristo Jesus, nós somos inimigos do mundo. E o mundo há de nos perseguir. Talvez você não será preso, você não será morto por amar a Cristo Jesus, mas certamente terá algumas aflições por amar a Cristo. O mundo, de uma forma ou outra, há de oprimi-lo, há de trazer desconforto para você. Eis aí a nossa perseguição nesses últimos tempos, perseguição aqui no nosso dia a dia. Mas quando vamos para a palavra, irmãos, nós vamos contemplar um panorama difícil. Olhamos para Cristo Jesus e vemos que ele foi extensamente perseguido. Perseguido por quem? Pela igreja da sua época, por aqueles pelo qual ele veio. Ele foi perseguido pelos seus, inclusive pela sua própria família. Diz a palavra de Deus que os seus irmãos não aceitavam bem a sua mensagem. Mas é preciso entender que isto aconteceu também com os apóstolos. Mas vemos que isto também aconteceu com os apóstolos. E no decorrer da história, perseguições terríveis, os cristãos, aqueles que são seguidores de Cristo, sofreram, passaram, e isto chegou aos nossos dias. Mas como é que nós podemos ver a perseguição nos dias atuais? Em pleno século XXI, nesse Brasil amado, nessa pátria amada. Muitas vezes, amados, a perseguição que te atormenta, te aflige, ela está dentro do teu local de trabalho. Algumas pessoas não conseguem crescer profissionalmente porque são servos do Senhor. Outros são perseguidos porque professam a fé em Cristo e não participam daquilo que é comum a este mundo, não agem segundo este mundo. Quantos profissionais estão no seu local de trabalho que não se corrompem, não se deixam corromper? E isto gera alguns desconfortos. Não consegue crescer na sua função.
Ah, fulano de tal não serve, é crente. Ah, ele não aceita essas coisas. São formas de perseguições que atrapalham o teu caminhar. Sem contar no aspecto espiritual, o diabo que está diante de nós, dia a dia, que nos persegue incansavelmente. Para aqueles que estudam na escola, na faculdade, na universidade, esses também são perseguidos. Por quê? Muitas vezes não é concordante com aquilo que é ensinado, com a forma de vida ali apresentada, com os ensinamentos apresentados. E isto gera algumas perseguições pelo fato de amarmos a Cristo acima de todas as coisas. E ainda podemos ver essa perseguição no círculo social, no meio da sociedade. Quando olham para você meio de lado, fulano de tal é crente, aquela coisa toda. Você é, de certa forma, excluído de alguma coisa porque você professa a sua fé em Cristo Jesus, mesmo estando num país cristão, basicamente cristão. Mas a forma de professar nossa fé é diferente, porque nós vivemos Cristo Jesus acima de todas as coisas, e eles não conseguem entender essa verdade do Senhor para a nossa vida. Outro aspecto da perseguição está no meio da família, no seio familiar. Quantos são perseguidos pelos seus cônjuges? Quantos? É a esposa que não aceita a fé do esposo. O esposo, principalmente, que não aceita a fé da esposa. Os atritos que surgem em decorrência de uma visão diferente, de uma fé diferente. Os filhos que querem servir a Cristo, os pais que não querem que eles sirvam, ou vice-versa. São situações comuns dentro dos lares nesses últimos tempos. Geralmente, amados, quando o lar é misto, sempre há atrito em decorrência da fé. Quando o lar é formado por alguém que ama a Cristo com todas as suas forças, que morre por Cristo, e o outro não ama Jesus com a mesma intensidade, sempre surgem as perseguições, os atritos, as dificuldades. Mas Cristo diz, aqueles que perseverarem nele, esses são bem-aventurados. Esses são felizes, porque hão de experimentar a grande graça do Senhor sobre as suas vidas. Irmãos, nós temos que aprender com Cristo Jesus. É o Senhor acima de todas as coisas. Quando Cristo foi perseguido, ele poderia talvez deixar tudo, chutar o balde. E ele chegou ao ponto no Getsemane de falar ao Senhor, se possível, passa de mim. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor não queria passar dele o cálice. E o Senhor Jesus continuou. Ele foi até as últimas consequências. E a consequência foi morte de cruz. Este é o exemplo que nós precisamos para a nossa vida. Nós temos que persistir em Cristo Jesus. Nós não podemos de forma alguma, irmãos, abrir mão desta verdade. Nós temos que seguir até as últimas consequências, porque amamos a Cristo acima de todas as coisas. Que nós, portanto, sejamos felizes, porque amamos ao Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Amém, amados? E Cristo Jesus é o nosso exemplo, o exemplo maior. Enquanto ele esteve nessa terra, veja quantas dificuldades. Ele passou por momentos de total e exclusiva dependência do Pai. Jesus não agiu da forma que ele achava conveniente, mas ele era um pobre de espírito no aspecto de depender exclusivamente de Deus, depender exclusivamente do Senhor. E ainda, irmãos, Cristo chorou pelos pecados do seu povo. Veja o grande amor do Senhor. E ele diz, felizes os que choram. Jesus chorou pelos pecados do seu povo. Ele foi humilde. Ele não revidou as afrontas, as calúnias que fizeram contra ele. Jesus, amados, não revidou. Ele poderia ter pedido ao Senhor para descer fogo do céu e consumir todos os seus inimigos, mas não o fez. E ainda, ele foi justo, praticou a justiça o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos ser justos o tempo todo. Foi misericordioso com os piores pecadores. Jesus não apontou o dedo para o pecador, mas ele apontou o braço e diz,
Vinde a mim os pecadores. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, glórias! Foi a grande misericórdia, o amor para com o próximo. E o Senhor Jesus tinha o coração puro, incontaminado da maldade. Um coração que nós devemos olhar e almejar para a nossa vida. Um coração puro, sermos incontaminados, sermos santos para a honra e para a glória do Mestre. Ele buscou a paz entre todos, ele buscou a reconciliação entre os homens com Deus. E ele tornou-se o caminho e afirma: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi perseguido e morto na cruz. Ele foi perseguido porque tinha uma missão, a missão de levar a salvação às pessoas. Nós somos perseguidos porque nós temos uma missão, a missão de amar o Senhor acima de todas as coisas e de levar a palavra do Eterno àqueles que estão neste mundo vazios do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, que nós possamos aprender com Cristo Jesus. E fica ainda o meu conselho para que vocês releiam as bem-aventuranças. Releiam, estude uma a uma. Passe tempo meditando em cada uma delas. Ore e clame ao Senhor para que elas sejam comuns a cada um de nós. Peça ao Senhor para que elas sejam entronizadas, para que elas sejam introduzidas em nosso coração, para que assim vivamos a verdade do Eterno a cada instante, a cada minuto. Amém? Quem são os bem-aventurados? Aqueles que amam o Senhor, aqueles que colocaram a sua vida à disposição do Todo-Poderoso, aqueles que morreram para si mesmo, para que Cristo neles vivam, que assim seja com cada um de nós. Que sejamos felizes com Cristo Jesus a cada instante da nossa vida. Amém, queridos? Glórias a Deus pela palavra. Que Deus continue nos edificando, que essa palavra seja de edificação na vida de muitos que hão de vê-la pela internet. Que Deus abençoe você que há de ouvir esta palavra posteriormente. Vamos orar? Senhor Deus, plante no nosso coração estas verdades, para que vivamos segundo o teu querer. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Mensagem 920.